Se você assistiu ao novo filme do David Fincher, pode ser que você tenha achado ele um tanto quanto chato. Mas por quê? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos falar sobre o grande problema de Mank, o roteiro. É inegável que Mank é um filme belíssimo, é um filme com uma fotografia bonita, é um filme tecnicamente perfeito, figurino e uma carta de amor assim à antiga Hollywood. Só que se você caiu nesse vídeo, provavelmente você assistiu ao Mank e a gente tem que concordar que Mank é um filme um tanto quanto sofrível para assistir. Ou seja, é um filme que tinha tudo na mão, inclusive um diretor incrível, e ele não consegue se sustentar. O filme conta a história de toda a polêmica, por trás da escrita de Cidadão Kane, quem seria realmente, o roteirista de Cidadão Kane. É bom então deixar aqui claro que a minha intenção neste vídeo não é tratar da polêmica e falar assim, não, porque não era assim, o roteiro ele não tem respaldo na realidade, etc. Aqui eu vou discutir o roteiro com vocês a partir do que a gente vê, sabe? Sem fatores externos. Se vocês quiserem conferir toda essa treta aí de Cidadão Kane, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo muito incrível sobre tudo isso e vocês vão entender bem. É claro que quem sou eu para julgar um filme que teve 10 indicações ao Oscar, mas ele não foi indicado na categoria de roteiro, que já é um sinal. Mas como no último vídeo eu acabei citando essa questão de Mank, do roteiro problemático, e lá no Instagram eu também falei e acabei tendo alguns comentários sobre isso, eu decidi gravar esse vídeo por demanda de vocês mesmos. E assim, isso já é motivo suficiente para vocês deixarem like, porque eu tive que assistir Mank de novo para fazer esse vídeo. Bom, o protagonista de Mank, o próprio Mank, é um roteirista. E quando a gente fala de filmes com protagonistas que são escritores, a escrita ela é um processo mecânico, mental. Ele não tem muitas ações, grandes ações, no sentido de é diferente de você ver, sei lá, uma partida de futebol, que aí você tem coisas acontecendo. Mas quando a gente vê filmes sobre escritores, roteiristas, a gente tem ali alguns artifícios que tornam isso interessante. A mesma coisa, eu até falei com vocês aqui, sobre o Gambito da Rainha. Jogar xadrez também não envolve assim, grandes ações, conflitos, etc. Eles conseguiram transformar algo mental em algo bem visual. Aqui em Mank, então, esse é o primeiro desafio. Você tem um protagonista que é um roteirista, beleza. Além disso, ele é um protagonista que está na cama porque ele quebrou a perna e ele não pode sair dali. Então é um protagonista que, além de ter uma ação que é bem mental, ele também fica limitado ali naquele espaço. O que nós sabemos que o roteiro poderia lidar de formas muito interessantes com todas essas dificuldades. Eu até penso, nessa questão do protagonista roteirista, a gente tem dois exemplos muito interessantes e muito bem feitos. Quando a gente fala sobre Crepúsculo dos Deuses, por exemplo, a gente tem um protagonista que ele é um roteirista e nós sabemos que qual é o problema dele? O problema dele é que ele não tem dinheiro, ele precisa de dinheiro, querem inclusive tomar o carro dele por isso, e ele foge com o carro e acaba caindo na casa de uma estrela do cinema, da era do cinema mudo, que quer que ele escreva um roteiro, ou seja, tudo que ele precisa, ela vai pagar, o preço é bom. Só que ela quase que sequestra ele tem que abrir mão da liberdade dele, de tudo, para escrever o roteiro. Então ali você tem o quê? Um conflito muito forte, que sustenta isso. Um outro exemplo bem interessante é a adaptação do Charlie Kaufman, que inclusive o personagem principal é o Charlie Kaufman, que está tentando adaptar um livro que, assim, é um livro sobre orquídeas. Então ele percebe que é um livro que não dá pra, não dá pra adaptar muito bem, porque não tem caldo ali. Então ele fica com bloqueio criativo e as formas que o roteiro tem para colocar aquilo visualmente, esse bloqueio criativo, são absolutamente fantásticas. Então existem artifícios para você lidar quando o problema do roteirista, o problema do personagem principal, ele é mais mental. Aqui em Mank nós temos muitos problemas, porque em Mank a gente não tem um conflito de fato forte que sustente o filme. A gente não tem principalmente um foco. E aí eu peço para vocês pensarem comigo e, se possível, até comentarem aqui embaixo. Para vocês, qual é o conflito principal de Mank? Por exemplo, você pode até falar, não, o conflito do Mank é o conflito do próprio Mank
com o Orson Welles para saber quem é que vai levar os créditos sobre Cidadão Kane, né? Só que eu não consigo comprar a ideia desse conflito, porque esse conflito ele não move a trama, esse conflito não move o filme. Porque a partir do momento, só no final, o Mank vai falar pro Orson Welles que ele quer os créditos porque é o filme da vida dele. E o que o Orson Welles responde é: tá bom, vou te dar os créditos, mas eu que vou estrelar, eu que vou isso, eu que vou aquilo, quebra tudo, mas aceita. Então não existe, não me parece ser assim um conflito que sustente o filme, entende? Mas vamos então analisar o que nos é dado no setup do filme como o que poderia ser realmente o conflito e o foco do filme. A gente tem esse escritor, o Mank, que ele, enfim, ele vai para como se fosse uma casa para escrever, né? Um local que vai ser ali bancado. Ele tem uma cuidadora e ele também tem uma menina que vai escrever para ele enquanto ele dita, né? Datilógrafa, pode ser. E aí qual a questão? Logo de cara a gente entende que ele tem um problema de alcoolismo muito sério, né? Falam para ele que ele não pode beber porque ele tem 90 dias apenas para terminar o roteiro. E tirando um momento que eles falam que se passou não sei quantos dias, ele só escreveu o primeiro ato, isso nunca é lembrado como uma urgência no roteiro. Então você estabelece ali que você tem um prazo que é algo difícil, mas pro Mank é tudo muito fácil. Então ele tem a ideia do Cidadão Kane de uma forma bem ok. Os flashbacks são confusos, você não consegue se relacionar com aquela história. É importante também, eu já vou falar disso, que Cidadão Kane tem um foco que passa por todos os flashbacks. Mas aqui em Mank são coisas assim pontuais. Se você não sabe realmente muito da história daquelas pessoas, quem inspirou o Cidadão Kane, você vai ficar bem perdido. Me parece que o Mank ele quer ser muitas coisas em um filme só. Ele quer mostrar essa Hollywood e depois ele quer mostrar como o Cidadão Kane foi inspirado em um magnata da vida real e etc. E aí tem essa paixão platônica do Mank pela mulher, né, do cara que inspirou o Cidadão Kane. E aí você tem a questão do Orson Welles, e aí você tem a questão do alcoolismo, e aí você tem a questão da mulher. Você tem muitas questões. Você não, né? Você não. Mas o roteirista, que era o pai do David Fincher, ele não soube conduzir a narrativa com um foco. Então, foco é muito importante quando a gente está escrevendo um roteiro. Porque o que acontece? A audiência, sem esse foco, ela se perde na experiência do roteiro, e isso que traz essa sensação do filme ser chato. A sensação que a gente tem ao assistir Mank é que a gente tá perdido. E aí o que acontece? Sem um foco, a gente acaba não comprando esse personagem, não comprando esse protagonista e não conseguindo se relacionar com ele. Então, se a gente não liga pra ele, qual o sentido da história, né? E aí eu acho que a gente tem uma outra questão. A gente fica pouquíssimo com o Mank nesse lugar, né, de escrita. O que poderia ser bom, porque não ia ficar algo tão mecânico e etc., mas acaba que fica uma situação desperdiçada, né? Dessa urgência dele ter que escrever o roteiro em tantos dias, a gente não acompanha esse processo criativo que talvez pudesse ser um trunfo, assim, pro filme. E aí eles colocam a menina, né, que é datilógrafa, pra conversar com ele e trocar as ideias do roteiro também. E ela tem um arco com o marido que não agrega em nada ao filme. Assim, realmente não faz a menor diferença essa história dela, se o marido morreu ou não. Não faz diferença, a gente não se importa com isso, e eles desperdiçam uma relação interessante de dois personagens que poderiam estar ali, né? Ele poderia usar ela para externar todas essas questões de como escrever um grande roteiro, como fazer isso em 90 dias, mas não é isso que acontece. Um grande problema é que eles tentam replicar essa estrutura narrativa de Cidadão Kane cheia de flashbacks, o que eu acho ousado, né? Porque Cidadão Kane é tipo um dos melhores filmes da história do cinema, com um roteiro fantástico. E aí eles tentam replicar isso, só que eles esquecem, ele, né, no caso, que quem escreveu foi o pai do David Fincher, mas enfim, ele esquece que existe uma questão muito importante no Cidadão Kane, que é colocada logo no começo. O que é
Rosebud. Essa incógnita do que é Rosebud, ela vai permear todo o filme, que na verdade ela quer dizer uma outra coisa, tipo, quem era de fato o Cidadão Kane, né? Quem era essa pessoa enigmática? Então todas as cenas nós estamos tentando entender quem é esse homem, e aqui não. É muito mais sobre os outros personagens que ele se relaciona, que a gente também não liga, do que sobre ele. Fica tudo raso, que é justamente o oposto do que Cidadão Kane faltou o Rosebud do Mank, faltou algo realmente que percorresse todos esses flashbacks para que eles fizessem sentido. Então o grande problema de Mank é o roteiro, é um roteiro que o seu principal problema é não ter um foco, e não ter um conflito que sustente o filme realmente, e isso faz com que Mank se torne uma experiência custosa, digamos assim. E eu acho realmente que esse filme ele é um ótimo exemplo que a gente tem para entender que qualidade técnica não salva um roteiro ruim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês não concordam. Então não esquece o like, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!